Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para nós darmos início, então, aqui a nossa aula de hoje. Nós trataremos sobre um dos principais assuntos do livro que nós temos, que é Epístolas Paulinas. O assunto é a eclesiologia de Paulo. Para isso, nós temos o nosso livro, e no nosso livro nós vamos acompanhar aí no capítulo de número 3, da unidade 4, 3.1. Antes de nós falarmos aí do 3.1 do nosso livro, aqui que nós seguimos, que é a eclesiologia de Paulo, nós precisamos ter noção, Nós precisamos ter uma noção sobre o que é esse termo, Vamos lá. Neste capítulo falaremos acerca da igreja. Iniciaremos com a abordagem etimológica e avançaremos falando sobre o início da igreja e caminharemos falando sobre suas designações, suas dimensões e características, bem como da sua missão de proclamadora do Evangelho de Cristo na terra, como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, dizendo assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, dentro disso, nós vamos estudar aí a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Cristo. Ora, vamos lá. 3.1 do nosso livro, a eclesiologia de Paulo, um estudo sobre o surgimento da igreja. Lembrando aos irmãos que estão nos assistindo e aos irmãos que vão acompanhar essa aula, que ela vai ser postada no YouTube. Você que pretende, você que tem interesse em adquirir os livros, se ingressar nesse curso, você não pode deixar de entrar em contato conosco, no contato que nós vamos disponibilizar para que você tenha acesso ao livro e todo o conteúdo do nosso curso teológico. Vamos lá. A eclesiologia tem como objetivo responder questões sobre a igreja visível e organizada de cristãos professos, que vivendo livres de escândalos professam sua fé em Cristo, ou a igreja como corpo espiritual, composto de verdadeiros crentes, participantes da vocação celestial, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, e que estando mortos em pecados, foram vivificados por intermédio da morte de Jesus Cristo. Isso é a igreja. O que é a igreja? A igreja é, senão, o ajuntamento daqueles que cooperam com o Evangelho, o ajuntamento daqueles que estão reunidos em Cristo através da morte e do sacrifício de Jesus por intermédio das nossas vidas. Vamos aprender aqui também nessa aula de hoje o verdadeiro significado do termo igreja. Vamos lá. Vejamos a terminologia que define a ideia de igreja. Segundo Champlin, o vocábulo grego eclésia, porque o termo igreja vem do termo grego eclésia, significa basicamente os chamados para, dando a entender um grupo distinto, selecionado e tirado para fora de algo. Jesus usa o termo igreja para referir-se a um grupo de pessoas que largaria o embaraço deste mundo a fim de segui-lo. Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O uso da palavra eclésia no mundo grego está ligada à convocação dos cidadãos gregos a saírem de suas casas
para comparecerem a uma assembleia pública na praça ou mercado ou em algum ambiente de reunião. Então, o termo eclésia, resumidamente, é o significado de chamados para fora, chamados para algum lugar, chamados para alguma determinação, não internamente, mas para fora, para um ambiente externo. Este é literalmente o significado da palavra igreja. Então, olha que interessante o estudo do curso teológico. E o estudo não somente de um livro, de uma matéria, mas de todas as nossas 24 matérias de muita importância e relevância para as nossas vidas. Nós estamos estudando as epístolas paulinas. E dentro das epístolas paulinas, nós estamos aprendendo sobre a igreja, sobre o termo igreja, sobre a palavra igreja, enfim, que é o nosso convívio. Quando falamos de igreja, falamos do nosso ambiente familiar. Quando falamos de igreja, falamos do nosso convívio a qual nós estamos convivendo. É familiar. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos não têm o consentimento, o conhecimento do verdadeiro significado de igreja. Que não é somente um ajuntamento de pessoas, mas da origem da sua palavra oriunda do grego, é chamados para fora. Chamados para um local externo. Continuemos aqui no nosso livro. No Antigo Testamento, a palavra hebraica kal foi usada para referir-se à congregação dos santos. E mais tarde, na versão Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, foi traduzida por igreja. Foi assim que aqueles que responderam positivamente ao chamado de Jesus para influenciar o mundo como sal da terra e luz do mundo ficaram conhecidos. A Igreja de Cristo, ela inicia pontualmente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mas na verdade, a promessa da igreja, nas entrelinhas e no plano de fundo, podemos assim dizer, no cenário, em todos os bastidores, a igreja, na verdade, começa em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus vai usar pela primeira vez esse termo, igreja. A igreja, ela começa a se desenvolver já em Mateus 16. Quando Jesus começa a liberar uma grande verdade sobre a igreja, que é o texto áureo, a qual a Bíblia diz que após a resposta de Simão Barjonas, ou Simão Pedro, para Jesus, dizendo que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz para Simão Barjonas, ou Simão Pedro, Jesus diz: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Porém, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, primeiro ele diz: tu és Pedro, depois sobre esta pedra. Esta pedra aqui não é Pedro. Essa pedra aqui, se nós formos observarmos do verbo do grego, na tradução do grego, este texto, este versículo, nós veremos que há uma diferença quando Jesus diz: tu és Pedro. A palavra Pedro, se os irmãos quiserem anotar, se você também quiser anotar, é de muita importância. Pedro vem de uma tradução do grego que é Petrisco, ou Petros. Essa palavra, tanto Petrisco, tanto Petros, significa fragmento de pedra ou fragmento de rocha. Fragmento de pedra ou fragmento
de rocha. Logo, então, quando Jesus diz, tu és Pedro, tu és fragmento de rocha, fragmento, pedacinhos de pedra. Mas porém ele vai dizer, e sobre esta pedra, não é sobre esse fragmento ou esses pedacinhos, mas sobre esta pedra. Quem é esta pedra? É a pedra principal, Jesus Cristo. Jesus estava dizendo sobre mim mesmo, em outras palavras, parafraseando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo aqui nós vamos aprender uma grande lição sobre a igreja. A igreja ela nunca está na defensiva. Eu disse, a igreja ela nunca vai estar na defensiva. A igreja de Cristo não. Porque Jesus disse, não é as portas da igreja que vai prevalecer contra o inferno, mas é as portas do inferno que não podem prevalecer contra a igreja. Então, se a igreja de Cristo ela não está na... Jesus não edificou a sua igreja para estar na defensiva, mas sim na ofensiva, atacando as portas do inferno. E atacando as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois nós temos uma outra oportunidade, uma outra ocasião, Jesus falando sobre a igreja. E aí está em João capítulo 21, no diálogo com Jesus e Pedro sempre está presente. Pedro era o personagem, entre aspas, principal, o personagem principal de Mateus capítulo 16, desse diálogo, desse contexto que eu disse aqui aos irmãos. E Pedro também é o personagem principal de João 21. Só que ao invés de Jesus falar o termo igreja, ele usou o termo meus cordeirinhos, minhas ovelhas. Pastorei os meus cordeirinhos, pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, em todo o contexto ali de João, capítulo de número 21. Então, meus irmãos, no 3.2 vai falar aí sobre o início da igreja. No nosso livro, nós temos aí, a princípio, aonde iniciou a igreja. A igreja começou a ser prenunciada, podemos assim dizer, a partir de Mateus capítulo 16 e em João 21. Mas literalmente ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a qual nós conhecemos muito bem o contexto, a qual diz a respeito da promessa cumprida de Cristo, que era o derramar do Espírito Santo sobre todos que estavam ali orando e buscando no cenáculo em Jerusalém. E então literalmente se cumpriu o termo igreja. Eu disse aos irmãos que o termo igreja é chamados para fora. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eles foram cheios do Espírito Santo, receberam línguas repartidas como que de fogo, e após eles saíram do cenáculo, eles foram para fora. Pedro, que é o pastor instituído por Cristo, anuncia a palavra, prega a palavra, e então as almas começam a se ajuntar e a igreja começa a ser formada. Vamos prosseguir aí no nosso livro. Nós temos aí o 3.4, designativos bíblicos da igreja. Nós vamos já passar por esse texto aqui e nós vamos prosseguir adiante aqui no nosso conteúdo da nossa aula nessa oportunidade. Nós temos aí no 3.4 as dimensões da igreja. Para o apóstolo Paulo, a igreja
é um organismo vivo que caminha por toda a extensão desta terra, infiltrada nas mais diversas áreas de atuação da sociedade, buscando conhecer a vontade de Deus para ser parte de um projeto eterno, pelo qual ele cumprira o seu propósito de redenção do homem, manifestando o reino de Deus e restaurando todas as coisas. Efésios capítulo de número 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O conceito figurado da igreja como corpo místico de Cristo encontra-se tão somente nas epístolas de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios e na epístola aos Romanos, bem como nas cartas aos Efésios e na carta aos Colossenses. Nem no Antigo Testamento, nem no âmbito da tradição apostólica, o apóstolo encontrou a imagem da igreja como um organismo. É uma criação dele mesmo. Talvez a imagem da vinha, como o povo de Israel, pudesse sugerir uma ligação entre os membros do povo de Deus. Mas foi o próprio Cristo que utilizou essa imagem bíblica da videira como um corpo orgânico, do qual nós somos os ramos. Ele, a videira, tal qual o corpo, onde somos os membros, e ele, a cabeça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando vai se referir à igreja, ele vai usar o termo como um organismo vivo, como um corpo. Um corpo nós sabemos que é um organismo vivo. Não há outra referência, outro apóstolo ou outro personagem bíblico usando esse texto, usando esse termo, falando que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, referindo a igreja como um organismo vivo. Jesus dá o exemplo para com os judeus, e a comparação que o nosso livro fez, a videira, lá do texto de João capítulo 15. O lavrador é o pai, e ele é a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Jesus ministrando em João capítulo 15, ele menciona algo comparativo ao que após o apóstolo Paulo vai falar, vai ensinar. O apóstolo Paulo, então, olhando para as palavras de Cristo, ele vai trazer para a igreja um termo imensurável, um termo fantástico, e não poderia ter outro para ele usar. Em João 15, Jesus diz: o meu pai é o lavrador, é o dono do campo, é o proprietário de toda a videira. E eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quando Paulo observou esse texto, ele diz: eu já sei o que eu vou dizer da igreja. Os judeus é a videira, é os ramos da videira. Jesus, a videira verdadeira, a fonte de vida para os ramos. E o Pai, o lavrador, o proprietário da videira. Então eu já sei o que eu vou dizer. Cristo, que é o que sustenta os ramos. Ali, a primeira referência a princípio é para os judeus. Vocês são os ramos que estão ligados em mim, têm vida. Assim como os membros de um corpo têm que estar ligados no corpo. E na cabeça, que é a centralidade e o comando de todo o corpo. Então, parafraseando, Paulo usa-se deste exemplo para afirmar que a igreja é um organismo vivo
E este organismo vivo, ele vai usar o exemplo do corpo. Assim como Jesus é a videira verdadeira e os ramos só têm vida se estiver ligados na videira verdadeira, assim é a igreja, como um corpo, e esse corpo, para se locomover e ter vida, precisa estar ligado na cabeça que é Cristo. É fácil de entender, meus irmãos. Um corpo, ele é totalmente movimentado pelo cérebro, o cérebro que é um dos órgãos que compõem a cabeça do ser humano. Os movimentos de mãos, os movimentos de pernas, e enfim, irmãos, é tudo movimentado, gesticulado através de estímulos que procedem do cérebro. Isso é só nós temos um pouco de noção de anatomia humana que nós vamos ter noção. Então, logicamente que a cabeça sem um corpo, ela não é um corpo. Mas assim também como um corpo sem uma cabeça não tem poder nenhum, não tem eficácia nenhuma. A igreja é isso, é a união entre a cabeça e o corpo e a cabeça, Cristo e a igreja em Cristo. Os irmãos em Cristo e Cristo entre os irmãos. E através dessa união, então está instituída a igreja de Cristo. Sendo que os membros se locomovem, o corpo está em funcionamento, mas devido aos estímulos enviados pelo cérebro, pela cabeça. Quem é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, é Cristo. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. A igreja se locomove, a igreja tem reações, a igreja tem movimentos, tudo provenientes da cabeça e da cabeça que é Cristo. Continuando, o nosso livro vai dar alguns detalhes sobre isso, vai dar maior ênfase sobre esse assunto tão importante, a igreja sendo colocada como o corpo de Cristo. Lembrando a você, meu irmão, que está acompanhando essa aula, que vai acompanhar essa aula através do canal do YouTube que nós estamos gravando para transmitirmos a você parte do conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos nos baseando o nosso curso em um livro e mais 23 livros de toda a nossa grade. E se você gostaria de ter a oportunidade de acompanhar o conteúdo no livro impresso, para você conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos mencionando, sendo que isso aqui é somente uma partícula de todo o conhecimento que nós temos aqui em mãos, em nosso livro didático, muitas coisas aqui temos ainda. Claro que todo o tempo não seria possível compartilharmos tudo. Nós temos disponível a você o nosso livro que você pode estar adquirindo entrando em contato conosco.